Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso de Figma aqui direto do YouTube. Um curso aí, uma iniciativa que eu tomei para ensinar você, designer, de uma vez por todas, como trabalhar no Figma, como fazer tudo que você gosta, tudo que você quer fazer pelo Figma, seja design de interfaces, que é o nosso foco aqui, seja design para social media, seja até marcas também, dá para você fazer tudo pelo Figma. Esse é o meu objetivo, é te passar toda a visão que eu tenho sobre o Figma, com foco em design de interfaces. Então, esse é o nosso maior foco aqui, acho que isso já ficou claro. Mas, para você que é designer de outras áreas, também dá para usar o Figma de inúmeras formas. Então, sem mais delongas, vamos a mais uma aula desse curso aqui, a aula do nosso módulo básico, nosso base mode aqui no negócio. Vamos lá falar sobre grids, então. O que são grids, então? Grids, basicamente, são réguas que delimitam ali aonde o seu elemento pode ficar, onde não. Na verdade, não é que ele não possa ou possa. Você que vai delimitar esses grids. Geralmente, para qualquer peça de design, nós usamos grids para delimitar ali margens, para colocar também um certo grau de divisão, como que a gente vai dividir uma tela ou uma peça que seja, como que a gente vai fazer essa divisão, certo? Então, para você entender sobre os grids, agora vamos para minha tela, porque eu vou te mostrar alguns tipos de grid e como que você coloca grids numa tela aqui para fazer uma interface mobile, uma interface de celular aqui no Figma. Como que funciona isso? Vamos em Layout Grid, olha só, clicamos aqui no frame, Layout Grid. Então olha só, apareceram esses grids quadradinhos aqui, né? O que significa isso? Esse aqui é um grid de 8 pixels. Em design de interfaces é muito comum a gente utilizar espaçamento de 8 pixels. Então 8 em 8 pixels é uma escala que a gente costuma usar para fazer espaçamento de elementos. Por padrão, sabendo disso, o Figma já te dá um grid de 8 pixels se você quiser usar. Mas eu já trabalhei com algumas empresas e as que tem design system, eu nunca vi ninguém usando esse grid como um padrão em seu design system. Geralmente a gente usa o grid de colunas para isso. Vou te mostrar como funciona então, que é o que a gente vai usar aqui na verdade, então é o grid de colunas, tá? Grid, eu venho aqui em columns, aí sim eu tenho um grid de colunas. Aqui eu também tenho um grid de rows, que é o grid de linhas no caso. Eu só usaria o grid de linhas se eu estivesse fazendo uma peça publicitária ou social media, uma coisa mais voltada a design gráfico, tá? Aí eu utilizaria combinado de linhas e de colunas. No Photoshop, geralmente, quando eu vou fazer minhas thumbs, essas coisas assim, eu uso um grid mais de linhas e colunas, utilizando aquela regra de terços, enfim, não vou ser muito teórico aqui não. Meu chinelo. Então vamos para o que interessa, o grid de colunas. Olha só. Aqui então, a gente conseguiu criar um grid com 5 colunas. Vamos personalizar o nosso grid. Eu vou fazer um grid, eu gosto de números pares, cara. Vou fazer um grid de 4 colunas. Cliquei aqui em 4. Eu vou deixar essa cor, mas você pode alterar se você quiser, mudar aqui, a gente falou de cor já. Então você pode alterar aqui até a cor do seu grid, alterar a opacidade. Coisa que eu não recomendo porque não fica muito bom de visualizar na tela isso aqui. Eu gosto de deixar o padrão que o Figma traz aqui já. Fica interessante de ver na tela o grid junto com os elementos da tela, tá bom? Type, tá stretch. Stretch ele tá esticado pela tela inteira, esse grid. Se eu quiser ele pode ser centralizado, tá? Aí eu teria que aumentar aqui a largura desse grid, né? Eu poderia ir aumentando aqui, ó, de 1 em 1. Se eu segurar o Shift, ele aumenta de 10 em 10. Poderia ir aumentando, né? Então esse é o grid centralizado. A gente pode usar o stretch aqui mesmo. Tem o right, tem o left, mas eu vou usar... E eles estão só com essa largura toda porque eu coloquei 81. Mas ó, se eu coloco menos... para você entender, o left, aí tem o right, que é da direita, o left é a esquerda, centralizado. Vamos usar o stretch mesmo. Aí a largura fica alta, obviamente, porque ele está esticando para a tela inteira. Mas eu posso controlar a margem e eu vou colocar uma margem de 16. O gutter, aliás, vamos falar da margem. A margem é esse espaço aqui que a gente delimita, né? Até a distância que os elementos vão ficar até a borda. Então coloquei com 16 para seguir esse modelo de espaçamento tanto vertical quanto horizontal de 8 pixels, né? São os múltiplos de 8 que a gente vai utilizando aí. A gente pode usar 16, 24, 32 e assim por diante. Decora a tabuada do 8, hein? Importante. Aí beleza. Gutter. O gutter basicamente é a distância em que cada grid se encontra, a distância entre eles, a relação de distância entre eles, tá vendo? Se eu diminuo,
e se eu aumento a distância. Então gutter vou deixar com 16 e ok, acabaram os nossos controles aqui do grid. Tudo bem, criamos um grid aqui, ó, grid 4 colunas. Quero salvar esse grid, porque se eu fizer outra tela, por exemplo, aqui de celular, vamos dizer que eu vou fazer uma tela com, pode ser com o mesmo tamanho, né? Bastaria eu só puxar aqui e copiar? Sim, poderia ser. Mas vamos dizer que eu vou produzir aqui uma tela para outro tamanho de celular. Vamos dizer que eu vou pegar um Android Small, que tem uma diferencinha aí de 30 pixels de largura de tamanho. O nosso iPhone 14 é 390, Android Small é 360. Criei o Android Small, mas eu quero usar o mesmo grid. Como é que eu faço? Ó, tá vendo aqui que eu teria que criar ele todo de novo, né? Então se eu fosse fazer, criar tudo de novo, não preciso fazer isso. O Figma já me otimiza muito tempo. Por quê? Eu venho aqui, ó, no grid que já tá criado e eu clico aqui nas 4 bolinhas. E aí, até o meu primeiro grid salvo aqui, eu posso clicar no mais agora, ó, Grid Styles, vou clicar no mais e eu vou criar esse modelo de grid. Então eu posso chamar de grid 4 colunas, vou colocar 4CL só, beleza? Posso dar uma descrição para ele. É para todos os tamanhos de mobile. Deixar uma descrição bem tosca aqui, mas enfim, só para você entender. Todos os tamanhos de mobile. Ok, agora eu posso vir aqui em Layout Grid, ó, nas bolinhas, Grid 4CL. Eu utilizo, aí pronto, eu tenho o mesmo grid, a mesma relação de tamanho, embora eu tenha uma interface diferente, né, com tamanho diferente de largura. Você consegue ver aqui, ó, diferente o tamanho de largura. O grid continua o mesmo, um grid com 16 de margem, com 16 de gutter. Tudo bem que é o espaçamento entre cada reguinha. Pronto, criamos os nossos grids e agora a gente pode utilizar. E o interessante é que o grid vai se manter com essa configuração para qualquer tamanho que a gente quiser. Então isso aqui acaba sendo muito interessante fazer esse grid stretch por isso. Claro que as colunas vão mudar de tamanho, como você pode ver, né? Cada tamanho de coluna vai mudar. Mas a relação de espaço entre elas continua a mesma, 16 pixels para cada uma e 16 de margem. Então isso é muito interessante. Então se você gostou dessa aula, você já pode curtir, comentar o que você achou e compartilhar com um amiguinho seu, com um amigo designer, colega designer. Fica à vontade para mandar sugestões, dúvidas, críticas. Deixa eu gostei se você gostou. Se você não gostou, deixa eu não gostei também. E se inscreve no canal aí, porque tá vindo mais aulas. As aulas estão chegando, meu. E aí você vai a cada vez mais colocando mais conhecimento. E o conhecimento avançado nada mais é do que muitos conhecimentos básicos. A gente está somando um conhecimento básico de cada vez. Vai chegar uma hora que a gente vai usar tudo isso junto, misturado. E você, quando menos esperar, vai estar fazendo uma bela de uma interface super entregável, com auto layout, componentes, variantes e tudo que tem direito. Beleza? Se você gostou é isso. Evans por aqui vai se retirando. Vamos falar em terceira pessoa, meio zoado, né? Eu sou o Evans, muito obrigado por acompanhar até aqui e até uma próxima. Tchau!